Bom, boa noite. Este é mais uma quinta com saúde e democracia, esperando o doutor Fonseca entrar para nós começarmos o programa, né? Dizer que esse programa é da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, uma entidade nacional, foi criada no ano passado, que vem exatamente na esteira do movimento Médicos pela Democracia. Estamos esperando o doutor Fonseca entrar para participar do programa. Hoje nós temos temas super importantes. Eu gostaria que o nosso internauta comentasse, perguntasse, diga como é que está chegando aí, como é que está chegando aí o nosso som, o nosso áudio. O doutor Fonseca está entrando agora, vamos ver se dá certo. Pronto, o doutor Fonseca está entrando aqui no ar, né, para participar aqui do programa, ver se ele entra, e vamos conversar a respeito exatamente de muitos assuntos, principalmente as medidas do governador Camilo Santana e do prefeito Cláudio com relação a esse isolamento social mais rígido, inclusive com a série de punições também, né? Vamos esperar aqui que o doutor Fonseca consiga entrar, vamos aguardar um pouquinho. Esse vai ser um tema, nós temos aí os últimos números do Ceará, vamos aproveitar para iniciar falando aqui dos últimos números do Ceará, números que foram divulgados, são 12.644 casos aqui no estado, com 852 óbitos, 70% desses casos em Fortaleza, mostrando que realmente tem lógica e sentido um isolamento social mais rígido, né? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Em termos de Brasil, o último número, 125.218 casos em todo o Brasil, 8.536 óbitos, tá certo? E dias sucessivos nós estamos batendo aí, né, recorde em número de casos, né? Em número de casos, nós estamos batendo recorde, aí merece realmente toda uma atenção, né, no que concerne ao isolamento social. Bom, vamos ver aqui se o doutor Fonseca consegue entrar para conversar conosco aqui. Ele está com dificuldade, não tem problema, vamos tocando aqui o programa. Esse programa é da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. É uma entidade criada o ano passado, e ela, como eu falei, ela é nacional. Ela tem também o Instagram é exatamente a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Vocês podem curtir. Tem essa página na internet já há alguns anos e que divulga todas as nossas ações durante todos estes anos. Bom, o doutor Fonseca está aqui, vamos ver se agora ele consegue carregar a página dele aqui. A internet está com dificuldade, tá certo? Vamos ver se ele consegue entrar no programa. Bom, estou vendo aqui que a Marcília está dizendo que a imagem está boa, o som também. Quero que você comente conosco a respeito disso. Quero também que se você concorda ou não com essas medidas que o governo veio a tomar, se você tem uma outra proposta, se acha que foi branda ou foi radical demais, pode comentar. Nós vamos dar daqui a pouco o número da lotação dos hospitais, né? Nós temos a informação e alguns hospitais da iniciativa privada, pelo menos 4 deles, aqui em Fortaleza, o Hospital São Carlos, o Hospital São Mateus, o Hospital Uniclinic e o Hospital Gênesis, eles estão com 100% praticamente de ocupação. E, em termos de ocupação de leitos das UTIs públicas, na casa de 97%. As operadoras também, os hospitais próprios das operadoras de plano de saúde estão chegando a um ponto de extrema preocupação, né? Porque também um grande número de
pacientes, tanto no atendimento de emergência, como nas enfermarias, como também nos leitos de UTI. A Mariazinha Braga está aqui assistindo ao nosso programa, e está comentando aqui, está dizendo o seguinte: chame a presidente Dilma, né, Mariazinha Braga, está colocando isso aqui, né? Agradecendo aqui a audiência, eu quero saber como é que está a imagem, como é que está o som. Nós estamos transmitindo direto aqui de Fortaleza, e eu aguardando o doutor Manuel Fonseca. Aqui um outro comentário, dizendo que os médicos cubanos estão fazendo falta, pelo que eu estou entendendo, se é isso. O que é certo é o seguinte, né, que hoje, inclusive, eu tive acesso a um vídeo, eu até vou fazer essa divulgação aqui, já de diretores da Unimed, com preocupação em termos de convocar médicos para assumirem a parte de algumas escalas, né, porque os profissionais estão ficando estafados de tanto terem que dobrar os seus plantões. Nós estamos com uma grande dificuldade. Eu concordo também com a nossa internauta que diz o seguinte, que esses hospitais aqui que são do Exército, eles podiam dar uma grande colaboração, sem dúvida, eu não vi ainda nenhuma discussão com relação a isso. Nós temos aqui o Hospital da Aeronáutica, eu conheço o hospital, não é um hospital tão grande, é um hospital pequeno, mas temos o Hospital do Exército, Geral do Exército, que fica aqui numa grande avenida de Fortaleza, né, na Avenida Zimbaga do Moreira, ali em frente à Praça das Flores, que é um hospital grande, poderia estar contribuindo, ter alguma, não sei se ele tem, não tenho visto nada a respeito disso. Sei que a Santa Casa hoje, aqui de Misericórdia, eu conversei com o provedor, Dr. Luiz Marques, e a Santa Casa agora vai destinar leitos para o atendimento dos pacientes com a Covid-19 aqui em Fortaleza. Isso é uma boa notícia, porque os hospitais, eu acho que todos os hospitais têm que entrar nessa luta, não interessa se eles são do Estado, se eles são filantrópicos, se eles estão privados. Eu tive também um acesso a uma notícia que o Hospital São Vicente completou agora 50 anos, que é da cidade de Barbalha, é um hospital grande, é um hospital que trata de tratamentos oncológicos, e é uma maternidade, e vai destinar uma parte dos seus leitos exatamente para atender os pacientes dali da região do Cariri, principalmente Barbalha, Juazeiro tem o hospital regional, o Crato também tem o hospital principal, é o hospital regional, mas nós precisamos de outros hospitais naquela região aqui do Ceará. Então, o Hospital São Vicente de Paula vai destinar leitos para atender os pacientes com a Covid-19. Uma outra coisa também, não sei se essa negociação já terminou agora, mas o município de Baturité, que é aqui na Serra, no Maciço, ele não tem hospital municipal, não existe um hospital público na cidade, existe só um hospital filantrópico. Esse hospital filantrópico é materno-infantil, e esse hospital materno-infantil, ele vai ter que destinar uma parte dos seus leitos, até mesmo porque ele dificilmente fica superlotado. Nós não podemos aceitar que um hospital não esteja com seus leitos totalmente completos e os pacientes peregrinando de ambulância sem ter aonde ficar. Então, todos os hospitais que tenham leitos vagos, esses leitos têm que ser destinados para os pacientes da Covid-19. Bom, agradecer aqui o Heitor Santos, que está participando do nosso programa, e está dizendo que as Forças Armadas deveriam ter se empenhado na produção de respiradores. Também concordo, Heitor, também concordo. O problema é essa desarticulação nacional. Infelizmente, nós estamos no meio, não estamos nem no meio, né? Estamos aqui começando ainda essa pandemia em alguns locais, crescendo essa curva, e não existe uma coordenação nacional. O ex-ministro Mandetta tentou fazer alguma coisa, mas não deixaram que ele fizesse, falou a respeito da grande vantagem do isolamento,
mas não foi, isso não foi bem recebido pelo governo federal, teve que sair. Infelizmente, o novo ministro ainda não disse a que veio, né? Não tem articulado também com os secretários estaduais de saúde, tem feito reuniões com prefeitos, os prefeitos saem decepcionados, né? Porque não tem uma firmeza em termos de conduta, né? Uma firmeza de conduta. Agradecer aqui o Antônio Auri de Macedo Torquato, que está assistindo o programa, grande amigo, boa noite. Podem comentar, eu quero saber como o nosso som e a nossa imagem está chegando. Esse é o segundo programa, nós estamos ainda em fase de ajustes, esse é o segundo programa, quinta, com saúde e democracia. Fizemos a estreia na semana passada, na quinta-feira, eu com o doutor Fonseca, e hoje é o segundo programa. O doutor Fonseca, estou aguardando ele entrar, está com dificuldade no bairro onde reside, teve uma queda da internet, ele está tentando ver se participa por celular, não tem problema. Dando para participar, nós vamos conversar, porque, inclusive, nós conversamos hoje para esclarecermos a respeito desse decreto que começa a vigorar amanhã aqui em Fortaleza. O decreto começa a vigorar aqui em Fortaleza, né? Tá certo? Eu queria lembrar, tem um nosso ouvinte mandando aqui, mas temos que nos livrar dessas fake news, né? Tem uma fake news que está agora nos jornais aqui, que a Secretaria de Saúde já desmentiu, é um documento falso, que colocam como um documento sendo obrigatório para as pessoas portarem para sair de casa. Então, esses documentos, essa ação não faz parte, não foi divulgada pela Secretaria da Saúde, é uma fake news, tá certo? Nós temos aqui sobre o boletim que eu já falei, está chegando agora, são os mesmos números, não tem nenhuma diferença com relação aos números. Bom, vamos iniciar então falando, tá certo? Falando do decreto do governador e do prefeito, tá certo? Que trata exatamente do isolamento social mais rígido. Isolamento social mais rígido, e o que ele diz? Ele diz o seguinte: o que pode e o que não pode ser feito. Vamos tentar aqui tirar as dúvidas dos nossos internautas. Bom, o Heitor Santos diz que sou médico, é médico e farmacêutico nos Estados Unidos, nasceu no Brasil, estou muito preocupado com a situação no Brasil. Nós também, viu, Heitor? Agradecendo aí a sua mensagem, né, já que você está aí nos Estados Unidos. Fale um pouquinho aqui como está a situação aí, qual a cidade que você reside, e nós vamos aqui também falar para os nossos ouvintes. Então, o que é que pode ou não ser feito? Primeiro, o uso obrigatório de máscara. Então, o que é que não pode acontecer? Você sair sem usar máscara. Você colocou um pé fora de casa, você saiu do seu apartamento, está na calçada, você tem que usar máscaras. Se vai de carro, tem que usar máscara dentro do carro. Se vai de bicicleta, da mesma forma. Se vai a pé, também. Se vai de transporte público, tem que usar. Se vai num táxi, num veículo por aplicativo, tem que usar. Então, o uso da máscara é obrigatório em qualquer local da cidade. E naquelas empresas que são autorizadas a funcionar, como os supermercados, como as farmácias, postos de gasolina, todos os funcionários desses locais devem também utilizar máscaras. Mas, além disso, deve ser fornecido ao cliente na entrada, deve ser fornecido o álcool em gel, e se o cliente estiver sem máscara, ele não vai poder entrar naquele recinto. Isso tem que ter um controle muito rígido na entrada daquela empresa que está autorizada a funcionar. Então, essa é uma grande mudança. A outra coisa é que deve existir prioridade, não prioridade só no caixa. É que nós estamos acostumados. Entra aquele idoso, que é prioritário, entra no supermercado, vai fazer a feira, só tem prioridade para ir num caixa, que é um caixa reservado. Não, se ele está numa fila para entrar, porque agora vai ter que ter um controle de entrada. Todos não vão poder entrar na mesma hora, tem que ter o controle na entrada.
Então, o que tem prioridade, ele vai entrar também primeiro. Tanto vai entrar, como vai utilizar o caixa para fazer o pagamento das suas compras em primeiro lugar. Isso é uma modificação que teve, porque antes era só para ir o caixa, agora não. Tem prioridade também na compra, na escolha dos produtos e também na entrada. Então, essa é uma modificação. A outra modificação, além do uso das máscaras e esse controle com que já funciona, bom, aqui é Tony Albano Neto está dizendo que o Bolsonaro não é político, é um cabide de emprego da família, se não parece Bolsonaro, o Brasil vai quebrar, mas não desse fascista ignorante corrupto. O que está colocando aqui? O que colocar é porque eu posso ler, aliás, vai estar na nossa live, então, eu estou dando aqui, pessoal, alguma pergunta, eu vou responder. Bom, então, uso obrigatório de máscara, já falei, essa mudança aí em termos de atendimento no que já está funcionando, e tem uma diferença agora, ninguém vai poder mais sair de casa que não seja para um local determinado, uma clínica, um hospital, um laboratório, para uma farmácia, para um supermercado, para abastecer o veículo, para ir trabalhar, né? Se trabalha num local essencial, numa empresa que continua funcionando, numa farmácia, no supermercado, ele está autorizado. Então, ninguém pode caminhar mais em calçadão, ninguém pode fazer exercício em praça, ninguém pode estar correndo na rua, ninguém pode estar andando de bicicleta, não, isso não vai ser permitido. Então, isso é um outro controle rígido, os veículos vão separados, vão ser orientados a voltar para casa e, se insistir, pode, inclusive, ser multado. E Fortaleza, vocês sabem que tem um grande sistema, o sistema espia, né, de vídeo monitoramento, e esse vídeo monitoramento vai ser utilizado para isso. Bom, o Heitor Santos, ele está dizendo que a cidade dele é o Paso do Texas, ele tem cerca de 1.000 pacientes, né, tem cerca de 1.000 pacientes, 22 óbitos, temos por volta de 370 respiradores, o lockdown já foi, aqui está sendo respeitado, deve ser respeitado em todo o local, mas as pressões econômicas nas forças são muito grandes, né? E é isso que nós estamos vendo também, Heitor, não é só aí não, nos Estados Unidos, aqui, você imagina, se aí está acontecendo isso, aqui também. Denise Cordeiro, agradecendo aí também o comentário dela, precisa, então, de autorização para que a CESA mandou ser preenchida, aquilo é fake news, viu, Denise? Aquilo não existe, aquilo não. Bom, o doutor Fonseca já está aqui, bom, deixa ele ajustar ali a câmera dele, mas eu já estou vendo ele aqui no meu estúdio aqui, está inclusive de máscara, camisa alvinegra. A Mariazinha Braga tem o vizinho fazendo uma reforma, sei que não pode não, é fazer denúncia, né? Ele pode fazer uma reforma, sua reforma é pequena, mas se ele tiver com não sei quantos funcionários, isso não pode ser feito. Doutor Fonseca, tudo bom? Já pode entrar no ar? Pode entrar no ar? Então vamos entrar, né, doutor Fonseca? Vamos entrar no ar. Estou ouvindo muito, doutor Fonseca. Pronto, demorou, mas chegou. Nós estamos aqui com uma grande audiência, estamos há 20 minutos, estou aqui esperando. Nós estamos, inclusive, com audiência internacional, tem o nosso colega Heitor Santos, que está lá em El Paso, no Texas, está falando que lá tem 22 óbitos, está todo mundo respeitando o isolamento, tem 370 espectadores, tem aqui não sei quantos comentários, Isabel Cristina entrou agora, dizendo que essa medida já era para ter sido adotada desde o início, eu também acho que podia ter sido adotada há algum tempo atrás. Doutor Fonseca, boa noite aí. Boa noite, Arruda. Vamos, então, para o tema principal de hoje, não é isso? Vamos ver aí qual é o tema, que a gente teve um problema técnico, né? Eu expliquei aqui, mas o tema é o seguinte, eu sei que o senhor fez um levantamento completo das medidas e do decreto agora de isolamento que entra em vigor amanhã, né? Então, vamos ponto por ponto desse decreto, porque eu estou sentindo que o nosso internauta, como de toda a população, tem alguma dúvida do que pode
que não pode fazer. Eu já falei alguma coisa, mas vamos aprofundar um pouquinho aí. Qual seria o primeiro item para comentarmos? O primeiro item, Arruda, foi no sentido de que expandir a quarentena, né, que é o isolamento social, que o governador está chamando de isolamento social rígido. Isso significa que nos próximos 15 dias as medidas são muito mais rigorosas. Uma primeira delas, Arruda, é que todo mundo tem que usar máscara. Essa é uma primeira medida decidida pelo governador, que todas as pessoas têm que usar máscara, né? Inclusive as pessoas que saírem de carro têm que usar máscara. Essa é uma medida importante, geral. Isso é importante, sabe por quê, Arruda? É porque se eu uso máscara, me protejo, se alguém mais usa máscara, se protege duas vezes. Protege quem está usando a máscara e protege aquela pessoa com quem você está falando que está de máscara. Essa é a primeira decisão importante do governador. A outra decisão foi sobre a circulação. Você está ouvindo bem, Arruda? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Esse negócio da máscara, vale a pena dizer, Fonseca, que tanto a máscara aquela descartável, como a máscara essa que você confecciona em casa, a máscara de pano, né? Então, se a pessoa está correndo na farmácia para ir atrás de como é que eu vou usar a máscara? A máscara que você está usando aí, a máscara foi confeccionada na sua casa, é só você ter o cuidado daquele uso, nós já explicamos aqui, quando chegar em casa, lavar a máscara com solução de água sanitária, depois você lavar com água e sabão, a máscara ser individual, né? Você não pode dar sua máscara para outra pessoa, né, doutor Fonseca? Agradecer aqui, doutor Fonseca, a nossa internauta Imaculada Fonseca, está dizendo que está desejando boa noite. Vamos reforçar o lockdown, a única maneira de evitar o colapso dos serviços de saúde e reduzir as mortes, consequentemente, fique em casa. É isso aí, doutor Fonseca. Vamos falar, máscara, nós já falamos, vamos ver a outra medida. A outra medida, Arruda, foi que o governador decidiu que qualquer circulação em praça pública, em praia, em calçadões, está terminantemente proibido. Então, a mobilidade das pessoas estão reduzidas, né, para ficar passeando, caminhando, não pode mais. E duas coisas importantes sobre mobilidade, Arruda, é que o governo vai decidir fazer barreiras no sentido dos carros que saem de Fortaleza e os que vêm em Fortaleza. Só sai carro de Fortaleza e vem para Fortaleza aqueles de serviços essenciais, né, que transporte de alimentos, né? Então, são serviços essenciais que podem circular. Nessa situação, outras pessoas que estavam indo trabalhar, né, que não são de serviços essenciais, vão ser barradas, né? Então, a segunda questão da mobilidade. A outra relacionada com a mobilidade, Arruda, é que as pessoas coronavírus, mesmo que não estejam graves, tem que ficar em casa, né? Tem que ficar em casa, ou vai ficar no hospital, ou no local que, por acaso, o governo do estado, a prefeitura, decidir. Mas as pessoas não podem ficar circulando, aqueles que forem derem positivo para o coronavírus. Então, são medidas relacionadas com a mobilidade urbana, né? Então, só poderão circular carros, veículos nas vias públicas, se forem de serviços essenciais. A terceira medida do governador está em relação aos estabelecimentos essenciais. As pessoas têm que ir de máscara. E os funcionários, todos os funcionários, têm que usar máscara, né? Não pode a pessoa ir para um shopping, um shopping tão fechado, mas para um supermercado, e os funcionários não estejam de máscara. Então, tem que estar de máscara. E também o supermercado fica com responsabilidade não permitir pessoas entrarem no seu estabelecimento sem ser de máscara. Essa é uma medida importante. E que todo estabelecimento essencial tem que ter álcool gel para as pessoas, ou uma pia, para as pessoas lavarem as mãos antes e depois de entrarem nesse estabelecimento. E, finalmente, sobre essa questão também, eles também têm que cuidar para não aglomerar pessoas dentro
desse supermercado ou serviços essenciais. Precisa muito cuidado com os supermercados, com as farmácias, porque tem muita gente que está indo e pessoas que estão para comprar remédio, às vezes, não usam máscara. Então, essas são as medidas que são tomadas do ponto de vista da proteção individual e coletiva. E, finalmente, Arruda, tem a questão da fiscalização. Né? Todas a Secretaria de Saúde, a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, DETRAN, agentes municipais de fiscalização das prefeituras, todos vão participar desse processo de fiscalização sobre essas medidas tomadas pelo governador e o prefeito Roberto Cláudio. E tem um pequeno detalhe, Arruda. Eles estão dizendo que, no primeiro momento, essas autoridades vão sensibilizar e conscientizar as pessoas. Se houver uma resistência, então a situação vai ser um pouco mais rigorosa. As pessoas podem ser responsabilizadas civilmente, criminalmente e administrativamente. Civilmente, porque no sentido de que se houver uma agressão pessoal, como aquela que aconteceu em Brasília com as enfermeiras, eles vão ser processados. Né? E aqui vai acontecer também. Criminalmente, se for uma ação contra o poder público. Por exemplo, fazer manifestações, fazer bagunça nos hospitais, né? Fazer fake news, eles podem ser punidos criminalmente por estar cometendo um erro contra a saúde pública e contra os serviços públicos. E, administrativamente, quando se trata de funcionário público, né, que tem que ter uma conduta correta, ética, que eles podem ser responsabilizados administrativamente se não tomarem essas providências definidas pelo governador e pelo prefeito de Fortaleza. Bom, esse nosso é o programa Quinta com Saúde e Democracia, todas as quintas, a partir das 18 horas, aqui na nossa página do Facebook, a página da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, uma entidade nacional que começou no Ceará já há muitos anos, como Movimento Médicos pela Democracia. Este é o segundo programa, o programa de estreia foi na quinta passada, e todas as quintas, a partir das 18 horas. Tô Fonseca, tem uma pergunta aqui, que diz o seguinte, Fonseca perguntando, uma dúvida, tem uma amiga que estava fazendo os móveis do quarto do bebê, que vai nascer... Arruda, infelizmente, eu não estou lhe ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo, Arruda, infelizmente. Você não está ouvindo? A internet parece que está agindo contra nós. Né? Agora que eu estou vendo, eu não estava lhe ouvindo, eu não sei nem a pergunta que você fez, mas nós estamos aqui para tentar prestar alguns esclarecimentos para que a população possa tomar suas medidas de proteção individual e coletiva. Bom, deixa eu ver, então, eu quero até que o internauta mande falar se o som está saindo bem aqui, se todo mundo está escutando, né? Mas a pergunta é o seguinte, ela está dizendo que tem, quer dizer, a pessoa está perguntando... Eu não estou lhe ouvindo, Arruda, eu vou fazer agora algumas, não sei se você falou, mas a situação epidemiológica de Fortaleza e do Ceará. Eu vou dar alguns dados para as pessoas saberem que essas decisões do governador e do prefeito são fundamentais. Né? No Ceará, nós tivemos já 12.644 casos, 854 óbitos e uma letalidade de 6,8. Isso significa que de cada 100 casos que são internados ou chegam ao hospital, 7 chegam a falecer. Então, essa informação sobre o Ceará. Em Fortaleza, nós já tivemos 9.259 casos, 650, e a letalidade é maior em Fortaleza, dá 7,1. Então, são os dados de Fortaleza e do Ceará. Um dado que chama atenção, Arruda, que nós temos vários óbitos de crianças menores de 5 anos, né? Tem óbitos entre os jovens
E está chamando um pouquinho a atenção é que entre as mulheres de 25 a 49 anos, tem maior número de óbitos do que nos homens, né? E um maior número de casos também. Então, essa é uma preocupação que só depois que as pessoas estão acima de 60 anos, 70 anos, é que os homens morrem mais. Produtiva, infelizmente, as mulheres estão morrendo mais. Então, esses são dados epidemiológicos que nós temos sobre Fortaleza e Ceará, para alertar de que nós estamos no limite do serviço público e no limite do setor privado. Tem vários hospitais que fizeram notas afirmando que já está com a lotação completa, que não pode mais atender as pessoas, particularmente na UTI, né, porque estão havendo uma sobrecarga nesses hospitais privados. E no setor público estão também começando a chegar no limite. Por isso, essas medidas chamadas popularmente, tem um nome chique em inglês, que é lockdown, mas popularmente se chama tranca-rua. Né? Nós estamos na fase do tranca-rua, ou seja, nós estamos tomando, o governador e o prefeito estão tomando providência no sentido de que as pessoas diminuem a circulação, né? Levem em conta que a situação é gravíssima, que ainda nós estamos em ascensão em número de casos e número de óbitos, portanto, nós temos que tomar todos os cuidados para que a gente se proteja a nossa família e proteja a população. Bom, é isso aí que o doutor Fonseca falou. Eu, no início do programa, eu citei 4 hospitais privados aqui em Fortaleza que estão já com uma superlotação, né? O Hospital São Carlos, o Hospital São Mateus, a Uniquim e o Hospital Gênesis. Esses hospitais comunicaram que estão tendo a superlotação. E o doutor Amici Pinto, que é presidente da Associação dos Hospitais aqui do Ceará, confirmou em entrevista realmente essa superlotação, que esses hospitais eles estão fechando aí temporariamente por alguns minutos para exatamente surgirem novas vagas, né? O doutor Fonseca está escutando, eu acho que pela outra página está chegando com um delay, está escutando um pouquinho depois, né? Doutor... Bom, esse programa é o programa Quinta com Saúde e Democracia. Estamos com um problema técnico aí que o doutor Fonseca não está escutando. Nós estamos escutando muito bem o áudio do doutor Fonseca, mas ele não está escutando aqui o retorno do nosso programa, né? Tá certo? Então, temos outros temas para falar. Nós já estamos com 34 minutos de programa. E temos outros temas. Se algum internauta tiver ainda alguma dúvida com relação ao que foi falado aqui no controle social, nós estamos aqui para responder até o final, né? Bom, dizer o seguinte, que eu citei que passeio em calçadão, passeio em praia, passeio em parque, andar de bicicleta, isso também não está permitido, né? Não está permitido. Inicialmente, as pessoas vão ser abordadas, vão ser comunicadas que isso está em vigor para quem tentar burlar o decreto, e o que acontece é que o SPIA, que é o Sistema de Vídeo e Monitoramento do Estado, né, que funciona em Fortaleza, vai ter condição de ver as placas dos veículos, e aí pode, inclusive, com isso, punir, porque o decreto tem força realmente para ser cumprido. E o problema, como o doutor Fonseca falou, é a superlotação das unidades de saúde. Nós não atingimos ainda esse pico da doença, talvez isso aconteça daqui a 10, 15 dias. Se nós já estamos hoje com essa dificuldade toda, como é que nós vamos enfrentar a situação daqui a 10, 15 dias se não fizermos esse isolamento? E isso deve acontecer tanto aqui em Fortaleza, mas o apelo que nós fazemos é que em todo o Estado
isso seja feito, que os prefeitos aproveitem o decreto do governador, o decreto do prefeito Roberto Cláudio e façam coisa mais ou menos semelhante. Aliás, eu já tomei conhecimento que em alguns locais isso está sendo feito. Em outros locais, o Ministério Público está solicitando e o juiz da comarca está solicitando que também seja feito. É uma questão de bom senso. É melhor que você feche aí dessa forma 10, 15 dias e depois essa curva ceda e as empresas sejam reabertas, tenham uma flexibilização desse isolamento, do que se aumente mais ainda, e nós estamos com esses números extremamente elevados, o doutor Fonseca falou, estamos com 12.644 casos, 854 mortes, 76% desses casos, todos aqui em Fortaleza. Então, esse é um apelo. Vamos ver se o doutor Fonseca está escutando. Doutor Fonseca, escutando alguma coisa ou não? Se não está escutando, né? Está difícil aqui ele participar do programa, né? Bom, o Heitor pergunta novamente: precisamos resgatar conhecimentos nos arquivos da história para preparar a população para a luta de médio e longo prazo. E ele fala da gripe espanhola. É isso mesmo, Heitor. Agradecendo aqui a sua participação diretamente dos Estados Unidos. Para quem entrou agora, esse é o programa Quinta com Saúde e Democracia, programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia do Ceará, uma entidade nacional que luta exatamente pela saúde e luta também pela democracia. Eu sou Arruda Bastos, doutor Manuel Fonseca, que é médico sanitarista, que é escritor, poeta, membro da Academia Quixadense de Letras, da Academia Cearense de Médicos e Escritores, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará. Ele tem conhecimento e falou aqui nesse início do programa. Doutor Fonseca, quando quiser falar, pode levantar aí o braço e começar a falar, que eu abro aqui a sua participação. Viu, doutor Fonseca? Ok, Arruda. Nós temos realmente um problema técnico muito, muito complicado, mas você destacou bem, tem umas situações difíceis para os hospitais públicos e para os hospitais privados. Então, isso nós temos que ter essa preocupação. Nós temos realmente... porque a quantidade de pessoas que está adoecendo, nós estamos subindo a curva, Arruda, subindo a curva de contaminação, e as pessoas estão em situação de gravidade, né? O acesso está sendo difícil, né? Então, realmente, nós temos que fazer uma quarentena mais rigorosa para, inclusive, tentar ver se é possível manter leitos abertos, né? Porque a população pode não ter acesso a esse leito e ficar muito complicado, né, para a vida das pessoas. É um negócio lamentável do que aconteceu hoje, né? O presidente da República, junto com o Paulo Guedes e outros ministros, junto com empresários brasileiros, foram ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo libere o presidente para decidir sobre a quarentena. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal não atenda a essa pressão que está acontecendo do governo federal, do setor econômico e de outros ministros, que, infelizmente, eles estão não do lado do povo, não do lado da população, mas com interesse econômico. Não estão preocupados com o emprego, estão preocupados com o lucro. Lamentavelmente, o nosso presidente da República não compreendeu ou não quer compreender que a situação é muito grave e que a população está sofrendo, está padecendo, está morrendo. E tudo que fizermos para protegê-la é fundamental. Então, eu lamento profundamente que nosso presidente da República, né, que devia estar no combate à pandemia, ele está dando péssimos exemplos
tá permitindo que as pessoas, seguindo o seu exemplo, não façam a quarentena. Você vê que parece, Arruda, que está havendo um acampamento perto do Planalto, né, de pessoas, né, chamadas militantes, né, contra as medidas de quarentena, de isolamento, querem, inclusive, invadir o Congresso Nacional, invadir o Supremo, né, quer dizer, e o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, não faz nada. Né? Isso é um atentado contra a democracia, um atentado contra as liberdades, um atentado contra as instituições da República. Né? Isso não pode acontecer. Isso em pleno Planalto. Então, nós temos que realmente, Arruda, tomar todas as providências no sentido de que a população se proteja. A situação está difícil, não está fácil. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Né? Se você puder, quando tiver que sair, sempre use máscara. Né? Se possível, leve um vidrinho de álcool gel, porque se por acaso você pegar em alguma coisa fora de sua casa, você tem que imediatamente passar álcool gel ou lavar suas mãos depois disso. Nós temos casos, Arruda, de colegas médicos, né, que simplesmente foram comprar um remédio na farmácia, né, e foram contaminados. Então, a situação não tá fácil. Tem que ter muito cuidado também em elevadores. Se diz até que os vírus chegam a cair nos cabelos das pessoas. Então, quem usa elevador, quando chegar em casa, tem que tomar banho, lavar os cabelos, né, lavar as mãos, se proteger, porque a situação está muito difícil. Então, Arruda, nosso live aqui está complicado, mas essas são as orientações dadas pelo governador, pelo seu prefeito e também pela Sociedade Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Nós queremos prestar informações de qualidade para que as pessoas possam se proteger e a letalidade não seja tão grande como está acontecendo agora. Bom, em termos de números, nós temos números aqui bastante importantes. O último boletim mostra que nós alcançamos aqui no Ceará 13.888 casos. Nesse exato momento, o boletim foi divulgado agora, 13.888 casos, e chegamos a 903 pessoas que, infelizmente, vieram a falecer. Então, o número cresceu bastante, 13.888 e 903 o número de óbitos em termos de Ceará. Daí essas medidas que nós estamos comentando aqui desde as 6 horas da manhã serem totalmente justas. Agradecer aqui o Antônio Auride Macedo, que está botando aqui, fiquem em casa. A Regina Machado está botando, esperamos que as pessoas colaborem, fiquem em casa. O Heitor Santos, dizendo que precisamos cobrar das Forças Armadas uma participação agressiva no setor de logística e engenharia, na produção em massa de respiradores. Que lá nos Estados Unidos, a Ford e a GE se uniram para produzir respiradores com apoio do governo. E a Denise está dizendo que foi horrível estes vários homens, todos pretos, de máscara, indo lá no Supremo. Realmente foi uma coisa lamentável, inclusive os outros ministros não apoiaram essa atitude, inclusive do presidente ter ido da forma que foi, e o fruto disso é que agora, há pouco tempo, foi editado um decreto colocando como essencial a construção civil e as empresas. Então, é um decreto que quer acabar com o isolamento social. Só pode partir de alguém que está no outro mundo, não está nesse mundo aqui. Eu estou dizendo aqui a situação do Ceará. Nós estamos aqui agora com 13.888 casos positivos, estamos com 903 óbitos. Amanhã, provavelmente, ou depois de amanhã, vamos ultrapassar os 1.000 óbitos. Como é que nós temos condição de abrir construção civil? A construção civil não pode esperar mais 15 dias, 20 dias para começar a funcionar.
O problema não é o operário que vai para a construção civil, o problema é o operário que tem que pegar o transporte, sair cedo de casa, tem que pegar o transporte coletivo, ir para trabalhar, ter contato com os outros, depois voltar no transporte coletivo de novo, chegar em casa, contraiu a doença, vai transmitir para o pai, para todas as pessoas em casa. Então, não tem lógica nisso, isso não tem lógica. Eu acredito que esse decreto vai ser barrado, o decreto do presidente Bolsonaro, que infelizmente ele está numa luta titânica, é uma luta a favor do coronavírus, só pode ser. Ele é contra o isolamento, quando todo mundo fez isso, em todo mundo. Cidades que não fizeram estão fazendo agora, estados que flexibilizaram mais estão tendo que voltar atrás, como é o caso de Santa Catarina, tá certo? Então, precisa que ele visite os locais, eles conheçam o local, veja que, como nós estamos falando desde as 18 horas, em Fortaleza, os hospitais privados falando que não tem leitos, os diretores das operadoras de plano de saúde também falando que não tem aonde colocar os pacientes, né? Deixando de atender, o diretor da Associação dos Hospitais do Ceará também falando a mesma coisa, o secretário de Saúde do Estado alertando para a dificuldade que nós estamos tendo agora, em termos de leitos. Quem precisa está tendo dificuldade, você vê todo dia pessoas reclamando, rezando, pedindo, pessoas em ambulâncias que não encontram local para ter atendimento. Então, como pensar em flexibilizar? Agradecer aqui a Isabel Cristina, que está dizendo: gente, a população precisa se conscientizar da importância de manter o isolamento social. Muito bem, é isso mesmo, Isabel. Todos têm que entender isso. E não precisava nem ter um decreto mais forte. É uma situação clara, não tem dúvida nisso. Onde isso foi feito, próprios Estados Unidos, que serve de modelo para muita gente, próprio Nova York, se não tivesse feito isso, tinha sido uma calamidade maior ainda. Estados que não fizeram, agora estão pagando por isso, né? Certo? O Heitor novamente queira ou não, o governo federal será forçado a aceitar o isolamento, eu também acho, só que aí o custo disso, né? Depois de quantos óbitos, depois de quantas pessoas que vão falecer para o governo federal aceitar isso, né? Tá certo? Vamos ver se o doutor Fonseca está escutando aqui, se ele pode dizer mais alguma coisa, ele está vendo aqui, pedir para o doutor Fonseca falar. Ou não, o governo federal será forçado a aceitar o isolamento, eu também acho, só que aí o custo disso, né? Arruda, não tem a menor dúvida de que essas providências podem ser, devem ser tomadas, né? Porque a situação é muito grave, Arruda. Isso internacionalmente está comprovado, é a orientação da Organização Mundial de Saúde, que o isolamento é a situação mais eficaz no sentido de reduzir óbitos, né? Porque o que está acontecendo agora? Nós não temos ainda um medicamento que combata o vírus, né? Tem tido várias experiências, né, que os pesquisadores estão fazendo algumas experiências, inclusive com heparina, que parece que o vírus provoca microcoágulos pulmonares, né? Estão testando alguns antivirais, mas não tem nada comprovado ainda. Então, a única forma é manter as pessoas vivas, aquelas que têm situações muito graves. E para mantê-las vivas, muitas vezes tem que ter respiradores artificiais, né? Tem que ter leitos de UTI. E se houver uma sobrecarga dos hospitais, essas pessoas que poderiam viver muito mais anos, elas poderão falecer por falta exatamente de acesso aos serviços hospitalares e com respiradores artificiais. Houve um esforço muito grande, Arruda, tanto do governador como do prefeito, de ampliar leitos, né? Mas todos esses leitos, o vírus está sendo mais rápido do que a tentativa do governador e do prefeito de ampliar leitos. Ampliou no JF, ampliou no Leonardo da Vinci, ampliou nas UPAs, ampliou em alguns hospitais privados que foram cedidos para o setor público, né? Mas mesmo assim, né, o vírus está numa fase de expansão, porque infelizmente chegou nos bairros onde a população
não tem condição de se proteger tanto. E o governo central, infelizmente, está fazendo uma coisa perversa. Em vez de liberar os recursos financeiros da população vulnerável, mais rapidamente, de uma só vez, né, vai liberando a conta-gotas, que faz com que a população tenha que fazer filas na Caixa Econômica, e isso é uma fonte de contaminação. Lamentavelmente, o nosso presidente da República e o próprio ministro da Saúde, eles têm uma visão muito limitada, ou não, eles têm uma visão perversa mesmo, no sentido de permitir que a população se exponha a um vírus letal, como é o coronavírus. Então, Arruda, todas as medidas tomadas pelo governador têm que ser respeitadas, em nome da vida, né? Em nome da vida. Quanto mais a população cumprir as determinações do prefeito Roberto Cláudio e do governador Camilo Santana, mais chance as pessoas que adoecerem de forma grave, elas terão chance de sobreviver. Então, Arruda, nós queríamos deixar claro essa posição da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, no sentido de apoiar o governador e o seu prefeito nessas medidas que eles tomaram de isolamento social, que eles chamam rigoroso, rígido. Isso tem que ser. Estamos numa fase crítica, nós estamos numa fase de plena ascensão dos casos graves. Por isso que temos que apoiar o governador. Eu fiz aqui, Arruda, um pequeno versozinho para encerrar a minha passão, e você encerrar aí, porque está difícil a comunicação, que é show coronavírus. O mundo vive agonia de uma terrível doença que provoca epidemia e destrói a resistência, causa a morte cada dia, sem escolher cor ou crença. Este é um vírus fecundo, agressor e competente. Contamina todo mundo, rico, pobre ou indigente. No pulmão penetra fundo, em ataque eficiente. Agora é o tranca-rua, isolamento total. A máscara na face sua é proteção bem legal. Saia do mundo da lua e se livre desse mal. Para ter a atitude certa e vencer esse calvário, quando a vida fica incerta e o sofrimento é vário, fica em casa, mente alerta e um coração solidário. Muito bem, doutor Fonseca, gostei muito aí desse encerramento. Essa é a nossa participação. Pronto. Essa é a nossa participação nesse seu programa, Arruda. Nós queremos agradecer a audiência das pessoas, agradecer a participação dos ouvintes, e queríamos dizer que nós apoiamos a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, está apoiando a decisão do governador do Estado, Camilo Santana, e do prefeito Roberto Cláudio. Boa noite. Bom, obrigado aí, doutor Fonseca. Obrigado aí, doutor Fonseca, pela participação. Realmente muito difícil sem essa comunicação. Agora, você deve estar escutando uma musicazinha de fundo aí, porque aqui eu resido perto da Praça Portugal e parece que chegou algumas pessoas assim que estão pensando que nós estamos em época de Copa do Mundo ou de jogo de futebol. Eu até vejo se vocês estão em casa, manda a polícia vir aqui na Praça Portugal, porque tem aqui carro de som, fazendo discurso, isso é proibido, não precisa nem ser o decreto novo, não. O decreto antigo já dizia isso, aglomeração não pode ter, comício não pode existir. E eu estou aqui escutando uma festa aqui, eu não sei se é por causa desse decreto aí do presidente da República, como se isso pudesse ser cumprido, se os estados fossem flexibilizar e todo mundo amanhã está voltando a trabalhar, tá certo? Isso não existe. Então, até vocês estão escutando aí, liga aí para a polícia, peça para vir aqui na Praça Portugal, que nós estamos precisando ter aqui uma intervenção com as pessoas que estão fazendo comício aqui, com o hino do Flamengo e outras coisas mais. Não sei se está em época de Copa do Mundo, né? Mas é uma total irresponsabilidade. Eu quero aqui agradecer Denise Cordeiro, está dizendo que o Heitor Santos
deu excelente colaboração, deu, a Regina que está aqui parabenizando, a Plácida Regina também, o Heitor está dizendo muito bom, companheiros, vamos à luta, espero contar com você, Heitor, inclusive colaborar, escreva para a nossa página, o que você escrever, pode encaminhar que nós publicamos, participe do nosso programa, se quiser participar do nosso programa semana que vem, nós podemos disponibilizar para você dar uma entrevista aqui, vamos combinar, manda aí uma mensagem que nós acertamos isso. Da mesma forma, Montanha Auri de Macedo Torquato está dizendo excelente programa, a Manu Grangeiro também está batendo palminha, nós estamos chegando agora na reta final do programa, 18 horas e 56 minutos, 4 minutos para terminar o programa. Se alguém tiver mais ainda um questionamento, alguma dúvida, é hora de perguntar. Este é o programa da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. É uma entidade nacional, foi criada no Ceará o ano passado, no finalzinho do ano passado, é uma entidade que existe em quase todos os estados do Brasil e que começou depois de um movimento que nós tivemos muito forte no Ceará, intitulado Movimento Médico pela Democracia, e esse movimento, junto com outros movimentos da Bahia, da Paraíba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, vários outros estados que, Alagoas, Rio Grande do Norte e Minas Gerais, eles estiveram aqui no finalzinho do ano passado e surgiu, então, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Aqueles colegas que queiram se filiar à nossa entidade, podem mandar as mensagens, tá certo? Até a próxima live. A nossa live vai ser na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, tá certo? Doutor Fonseca, não sei se está escutando. Doutor Fonseca? Eu acho que ele está escutando pelo Facebook, né? Nós estamos chegando aqui na reta final, 18h52, mas eu reforço aí. Isso vai ficar gravado. Vocês estão escutando aqui, eu resido próximo aqui. E tem aqui um carro de som fazendo campanha aqui, que eu não sei que campanha é essa aqui. Eu apelo a vocês liguem para quem está fiscalizando esse isolamento. Isso aqui não pode existir, né, doutor Fonseca? Pois é. Então, não sei o que é isso aqui, né? Arruda, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Fonseca. Arruda, eu queria só me despedir da população, das pessoas, dos ouvintes. Foi um esforço grande que nós tivemos aqui, porque nós estamos usando 3 celulares para poder se comunicar com você. A internet aqui está muito ruim, né? Não está tendo acesso, né? Então, eu estou usando o celular da minha filha, que ela está passando o som do que você fala e está com delay, quer dizer, chega depois a sua voz, né? Pode até dar uma desconexão entre a sua fala e a minha. Mas eu queria agradecer a participação de todos. Temos um esforço grande para dar uma contribuição no sentido de que a população tem que se proteger, tem que aceitar essas orientações do governador e do prefeito, porque é a única forma de salvar vidas. Essa é a única forma de salvar vidas, porque assim você permite que algumas pessoas que poderiam morrer, se tiver acesso a um serviço de qualidade mínima, ela vai sobreviver. Então, Arruda, eu queria agradecer a todos, a você também, e dizer que fique em casa, que você assim está protegendo a você, a sua família e a população do Ceará. Muito obrigado pela participação de todos. Bom, assim estamos terminando o programa, 19 horas. Esse programa está gravado, vai ficar na nossa página do YouTube, para quem quiser assistir, e também na nossa página dos Médicos pela Democracia. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Como é que eu saio daqui? Esse programa está gravado, pode ficar na nossa página do YouTube, para quem quiser assistir, e também na nossa página dos Médicos pela Democracia. Boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Como é que eu saio?